as outras qualidades, a convidada de hoje tem uma especial: transformar desafios em oportunidades. E mais que isso, fazer com que os caminhos que ela abre sejam úteis para mais gente. Jornalista, empresária, especializada em comunicação, ela fez a carreira com jornalismo político e com assessoria de imprensa lá no Brasil. Mas aqui, nos Estados Unidos, decidiu se direcionar para o campo da educação, com a proposta de oferecer um ensino mais humanizado e eficiente. Ela abriu a Bramerica English School, com um método desenvolvido especialmente para atender às necessidades dos brasileiros. Hoje, aqui no Fazendo a Diferença, eu converso com a Denise Martins Oliveira. Muito bem-vinda! Ô Lu, eu que agradeço. Olha, eu fiquei até arrepiada com essa introdução. Eu gosto de fazer ela surpresa. Porque daí já a pessoa já fala, ai pronto, tô feliz, sou eu. Nossa, já podemos terminar a entrevista. Jeito nenhum que eu vou explorar, gente, porque a pessoa é super familiar com esse mundo todo das câmeras, né? Não fica nervosa no estúdio. Então hoje a gente vai aqui se esbaldar. Olha, parabéns pela iniciativa. Obrigada, tá? meu amor. Conheci agora um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu espaço. Assim, tô super impactada e agradecida pelo convite. E vamos lá, pode explorar à vontade. Temos muita coisa para conversar hoje. E a gente, lógico, vai querer conhecer essa Denise lá de antes, né? Essa jornalista que trabalhava com assessoria de imprensa, com jornalismo político, né? E entrou na educação. O que eu acho, assim, é um primor, porque você tem essa experiência, né? Exatamente de tudo que você pode fazer e aí você tá fazendo, né? Para a educação, para o povo, para a comunidade, né? Porque quando você tá lá na experiência do jornalismo político, você tem toda essa expectativa de fazer. Né? E agora você está fazendo, efetivamente. De fazer, de cumprimento. Não é? Porque quando você está ali no serviço público, de alguma forma você está servindo, né? Todos nós servimos sempre, no trabalho. Com certeza. Mas quando você está direcionado para o serviço público, é o seu dever, assim, principal, servir da melhor forma. Com certeza. Né? E estar perto das comunidades fez uma grande diferença no meu lado comunicador. Não é? Porque busquei sempre estar servindo com excelência e ouvindo a comunidade, até para ajudar o meu assessorado. Me conta um pouquinho dessa época. Sim. Faz quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos? Eu tenho 7 anos. 7 anos, pouco até, a galera que é 30, 25, a gente já considera, né? Não é pouco, mas bebê. Assim, não é, porque o povo aqui, quando você fala, eu falo 9, a pessoa, deu hoje? 9, é bastante, né? Mas o povo nem considera. Mas assim, relativamente pouco para o que a galera tá aqui. Mas me conta um pouquinho de como era a sua vida lá, como jornalista, como assessora de imprensa, como jornalista político. Me fala um pouquinho tua história. Eu sou adventista, né? E minha família é adventista de berço, então eu me formei em uma instituição adventista onde eu fiz comunicação social, publicidade e marketing, lá mesmo no interior de São Paulo. A minha primeira turma de jornalismo foi a que fez todo o projeto da comunicação da TV da Igreja Adventista, que hoje é uma grande rede de comunicação, né? Nós fizemos um dos primeiros projetos ali da TV Novo Tempo, e eu fui uma das que participou ali no projeto dessa implantação da TV Novo Tempo no Brasil. E aquilo me ganhou de coração de primeira, né? Eu vou dizer que eu nasci para isso, gente, eu nasci para isso. E aí eu fui me apaixonando, fui fazendo trabalhos ali voluntários dentro de Artur Nogueira, que é uma cidade pequenininha do interior de São Paulo. Artur Nogueira? Perto de Engenheiro Coelho, Limeira. Limeira já conheço. Mas é uma cidade muito pequena, muito pacata. Trabalhei ali na parte investigativa. Olha, que delícia! Só era eu adoro. Ali de mulher, e aquilo foi me fascinando. E aí voltei para o Tocantins ali no final de 2004, né? Me casei e voltei para o Tocantins, aonde eu me candidatei à vaga de assessoria, né? Então, deputada a Cátia Abreu. E aí ela era suplente e eu entrei, então, quando ela era deputada. E ela veio a concorrer para deputada federal, um cargo mesmo, e a gente começou a trabalhar, né, na assessoria política. Existia algum lá no pensamentinho de vir embora para os Estados Unidos? Não. Nem sonho. Não tinha ainda. Tinha vontade de passear, né? De viajar. Até porque na assessoria política
política, a gente viaja muito, Com conhece certeza. muitos lugares, né? Por exemplo, cada canto do Tocantins eu já fui Você no mínimo foi. 3 Andou, vezes. inclusive. Então, tinha vontade, assim, por exemplo, em alguns lugares vim, trabalhei, mas não tive como explorar. Então, a vontade era de conhecer, Claro. explorar, né? Mochileira, aquela espírito Sim. aventureiro. Mas morar e Não fazer tinha o que eu pensado faço nisso. hoje, não. Nem planejou. E Não. como é que isso surgiu, essa vontade? E quando você veio pra cá? No que é que você trabalhou quando você chegou? Conta um pouquinho dessa segunda fase. Como assessora política no Senado, eu digo que Senado e Câmara dos Deputados, para um funcionário, ele é mãe e pai. Porque tem tudo, né? Ele te calça ali. Se você precisa de um tradutor, tem. Se você precisa Entendi, viajar, nesse se você sentido. não fala, você Uhum. tem. Então, assim, muitas vezes nem os nossos superiores têm o inglês. Geralmente Uhum. usam os tradutores, Sim, né? tem toda uma estrutura, É, né? agora não, que assim, enxugou muito a máquina pública, então a maioria dos assessores falam inglês. Mas na minha época não, e era normal a gente ter um tradutor, né? Para Uhum. trabalho, e Claro. tudo. E chegou o momento em que o meu assessorado falou: olha, essa vai ser a minha última campanha. Essa vai ser a minha última campanha. Parou com Eu a quero carreira. descansar, eu quero Olha. curtir os meus netos. E aí veio 13 anos como assessora política, super cômoda, né? Feliz na minha Sim. profissão, ali galgando também a profissão de comunicação. Mas e o inglês? Então, veio aquele, Entendi, foi por conta do né? inglês que Sim. você falou, vou pra lá, vou Surgiu aprender uma melhor. oportunidade de eu estar assumindo a assessoria de uma multinacional, onde a gente iria fazer uma fusão no Japão. Oh, que E legal. onde o inglês seria muito importante, né? Claro. Aliás, muito não. Essencial. Acabei de voltar de lá, sem o inglês, não consegue. Eu acabei que tendo, tipo, uma lapada do presidente dessa empresa, falando: como assim? Como que você quer um currículo desse tamanho, com quem você anda do lado e você não sabe inglês? Aquilo, para mim, foi uma lapada. E às vezes uma coisa dessa que precisa, né? Foi, mas foi um divisor de águas na minha vida. Eu digo para ele... Peraí. Eu digo para ele que ele foi, quando ele fala assim: eu tenho muito orgulho da mulher que você está se tornando. Eu falei: você faz parte disso. Não tão delicadamente. Mas às vezes é bem isso que precisa mesmo, né? Mas é. Dizem que empurrão a gente só consegue ir pra frente, né? Então é isso aí mesmo. Você dá aquele empurrão e você vai, né? Teve outros assim, aspectos também que me fizeram... A senadora... deixou o Senado, teve também aí o impeachment da presidente Dilma e outros assuntos políticos. Eu falei, esse é o momento, né? Eu saí do estado de Tocantins, deixando todas as portas abertas, o que é excepcional. No final ali eu estava à frente da comunicação do presidente da Assembleia e também legal. Da Secretaria da Agricultura com o secretário César Halum, e ali eu estava tendo 3 grandes e importantes assessorias. Eu pensei, esse é o momento de ir embora. Olha aí só, todo mundo lembra que a gente ia dizer, não é o momento de ir embora, né? Né? A pessoa tava no auge ali das posições e ali que você decidiu. Meu programa de televisão, entrevistei o ministro da Agricultura naquela semana e todo mundo assim, Denise voando. Eu pensei, eu vou voar ainda mais alto, eu vou embora. Olha só, que loucura, né? Eu acho que também tem uma coisa dessa busca constante de melhorar, de aprender, né? Desenvolver. Sim. Quando você percebeu que ali você já estava no topo, você precisava de um outro... É porque o topo... outro país. Você falou, né? Ali, já estava no topo, sim. Eu poderia ir mais alto ali, só se eu fosse governador do estado. Né? Brincando. Mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que chega um momento que você tem que decidir, se desafiar, Lu. Sim, é o que eu acho também. Dentro da sua realidade, né? Poderia ser uma governadora? Poderia, quem não poderia, né? Mas você tem essas vontades, essas aspirações políticas, assim, de cargo mesmo? Eu tenho. É mesmo? Eu tenho, porque é através dela que a gente vai mudar a realidade das pessoas que precisam ser acessadas e que a gente só pode acessar com o poder público. Com certeza. Gente, olha aí, ó.
Entendeu? Já tô até vendo que a próxima entrevista não vai ser sobre a proprietária de escolas de inglês, não. Já tô vendo isso acontecer aqui, hein? Eu tô achando que, ó, vocês guardem essa entrevista para depois a gente poder comparar as promessas, tá? De campanha. Política, eu sou apaixonada por política. Tô vendo. Né? Que legal. Porque... E é tão raro, né? Eu entrevistei aqui a Pri, né? A Priscila Souza, e ela me contando, né, dessa vocação. Que quando a primeira vez que eu entrevistei a Pri, foi numa rádio aqui, ela era uma menina, literalmente uma menina. E eu fiquei tão chocada em falar com ela, que eu fiquei assim, gente, que loucura, né? Ela podia estar querendo tanta coisa e ela tá querendo aí mudar o mundo, enfrentar, porque é uma carreira difícil, né? Sim, com certeza. E aí eu agora você falando, eu tô aqui pensando na Pri, né? Porque ela teve Mas não é, essa mesma vocação. é o caminho, é um chamado mesmo. É um chamado e é o caminho do qual a gente consegue através das leis. E para isso a gente precisa do poder público. E precisamos de né? gente também e que tem essa intenção. Que pessoas da nossa comunidade também como se diz, trilhar esse caminho. Que ainda é pouco. Oh, com certeza. Né? Por quê? Porque tem aí muitas dificuldades, né? Para transpor. E eu não tenho medo, eu tô aqui e vamos seguir. Agora vamos falar, enquanto essa carreira política não chega, que vai chegar. Mas enquanto ela não chega... Estou lançando a candidatura aqui. Não é? Tá quase. Daqui a pouco ela vai falar, gente, calma. A gente vai ainda dar um furo ainda hoje nesse programa. Mas assim, vamos falar um pouquinho desse outro chamado, né? Esse chamado que foi da educação. Né? Em que momento você trabalhando aqui, em que áreas você estava, o que você estava fazendo, né? Que de repente você falou... Quer saber? Eu vou, né, abrir uma escola de inglês com um método específico para brasileiros, né, poderem prosperar, digamos assim. Lu, eu digo que eu nasci numa família de empreendedores, né? Então, acho que isso também está no sangue. Com certeza. Com 15 anos, meu pai me preparou para ir para o internato. Lembra que eu falei que eu fui morar no internato adventista? Nossa, então, com 15 anos, a igreja adventista ela tem os internatos para filhos de adventistas que não estudam no sábado. As igrejas e as escolas são preparadas para receber esses membros. Por quê? Porque tem as faculdades de sexta à noite e sábado durante o dia. De manhã. E aí, o que acontece? Isso há muitos anos atrás, né? Então, a gente tinha o hábito de preparar, a família preparava o jovem, a jovem com 15 anos, porque com 16, 17 anos ela já poderia ser admitida em um internato, ser interna, estudar e morar, e o internato mais próximo de casa era Anápolis. Sim, eu fui. Olha, ai que deve ser difícil. Não, foi os melhores anos da minha vida. Eu tô aqui, internato adventista é maravilhoso. Nossa, eu fiz amizades e conheci pessoas de todo mundo, de muitos lugares. Legal. E resumindo, ali meu pai me preparou para essa jornada. O que é o preparo? Você tem que aprender a cozinhar, você tem que aprender a cuidar do seu corpo, você tem que aprender a aprender vários ofícios, porque dentro do internato, uma família de 4 filhos, todos galgando essa missão, é muito caro, era muito caro. Então, eu não seria uma aluna regular, uma aluna onde o pai paga tudo, e a pessoa só estuda. Sim. O nome era regular. Eu seria uma semi-bolsista ou uma bolsista. E o que eu faria, então? Geralmente, eu vou trabalhar em alguma área ali da escola para pagar o meu... chamava estipêndio, e hoje é o curso, né? Resumindo, meu pai me preparou para isso. Aonde? No Senai e no Senac. E aí, eu descobri que eu amo empreender. Olha só, mais um dom. Ali eu aprendi um ofício e daquele ofício eu montei meu primeiro negócio antes de ir para o internato. Meu pai viu que estava crescendo demais, eu era muito jovem, falou, vai fechar. Eu falei, como o senhor está mandando eu fechar o meu negócio? O senhor não foi lá e não me mandou fazer? Eu ainda tenho 1 ano para ir para o internato, então o senhor não pode fechar meu negócio. Minha mãe falou, Vilmar, realmente não dá para fechar o negócio dela. E aí meu pai falou, ok, eu compro o seu negócio. Mentira, o que era esse negócio? Aí, era um salão de beleza, só cortava cabelo masculino. Você cortava? Sim. E você sabia cortar cabelo também? Sim. Gente, que loucura essa mulher. Com 15 anos, eu peguei, meu pai me deu um pedacinho, meu pai tinha uma fábrica
de móveis, eu pedi um pedacinho da fábrica e lá eu E lá você montei. Meu cortava. pai me deu um espelho, me deu uma cadeira, me E deu uma pronto. tesoura e um borrifador. Aí eu falei, bom, com isso aqui eu só consigo cortar cabelo masculino. Meu pai Muito viajou, bom. quando voltou, tinha muitos homens para cortar cabelo. Meu pai perguntou o meu primo que trabalhava assim, o que é isso? Ele falou, "Uai, salão da Denise." Aí ele falou, salão? O senhor não deu uma cadeira para ela? Ele falou, sim, mas eu dei a cadeira, mas não achava que ia... Ia prosperar. É. Que interessante. Resumindo, ali, Você já percebeu que você tinha eu o dom. comprei uma Monark, era Nossa, a que era única da escola, sensação. né? Comprava, então tudo assim, foi fluir. Eu falei, cara, isso é bom. Tá, e vamos Então, dar uma puladinha pra cá. Então, ali você já tinha percebido essa tua vocação mesmo para isso. empreendimentos no geral, né? E outras tantas vocações aí que ela já mencionou, né, gente? Não vou nem falar cortar cabelo masculino ainda, meu Deus. Mas né, masculino aparece muito mais no feminino. Se dá aquela errada no feminino, tá tudo certo, a onda vai. Agora... Mas é mais rápido. Ai, ganhava Jesus. dinheiro mais rápido. Não, obrigada. Agradeço profundamente, mas não. E aí... Aqui, quando você chegou aqui, você estava trabalhando no quê? Quando você decidiu abrir as escolas? Então, eu saí do Tocantins para cá para estudar. Eu vim para 1 ano de descanso, para cuidar do meu filho, saindo de uma campanha eleitoral e vim para estudar. E aí eu tive muita dificuldade, Lu, no aprendizado do inglês. Primeiro, pela forma com que eu estudei no meu 2º grau, no meu inicial. Lá no Brasil, assim, a gente não é ensinado a se aprender, comunicar, né? Não é para se comunicar, é decorar e sempre o verbo to be. decorava o inglês. Então, isso criou um trauma para mim muito grande. E aqui eu tive uma grande dificuldade no aprendizado. Grande mesmo, a ponto de ter que fazer uma terapia, de buscar um psicólogo, de buscar... Porque estava bloqueando. Porque isso... E eu entrava e era uma escola maravilhosa, tá? Não vou aqui citar. E o problema, eu sempre digo, não é porque algumas pessoas sabem que eu estudei lá. Não é o problema, não foi a escola. O problema foi a minha forma de aprender. Sim. E aí, através da psicóloga, da psiquiatra, eu descobri o meu TDAH e o meu TDA. Então, por que eu sempre fui muito bem sucedida em tudo que eu fiz? Aí entra a minha forma da minha criação. Minha mãe tinha 4 filhos, então cada filho tinha sua tutora. Eu tinha a minha tutora. Então, eu nunca estive só. A minha tutora, ela esteve comigo eu tive a babá, depois eu tive a tutora, depois eu chegava da escola, a minha tutora me ensinava. Então, eu fui calçada por alguém desde muito jovem, desde sempre. Desde os meus 15 anos, a minha última tutora foi a professora Janaína. E foi nesse método que você se baseou para sua escola? De ter uma pessoa que fica com o aluno? Não é nesse método, mas por causa desse método, eu não descobri a minha condição antes. Entendi. Certo? E o que você... E a minha condição, eu sou auditiva, descritiva e presencial. Eu preciso... Sabe aquele que você precisa ver para crer? Então, eu tive uma dificuldade de aprendizado, porque a forma com que se ensina inglês aqui não é para uma pessoa que tem uma condição tão alta quanto a minha. Então, eu fui buscar informação. E cheguei até na coordenação da escola, falei, tá aqui meu diagnóstico, vocês podem me ajudar? Desculpa, a gente não pode te ajudar. Porque a escola não estava preparada para me atender. Eu fui na Cambridge e falei, tá aqui, eu preciso de ajuda. Não, desculpa, a gente não tem como te ajudar. Eu falei, então eu tenho que montar uma escola. Entendi, foi mais por uma busca sua. Nossa, essa tua história até me lembrou a da Flávia Leal, né? Que ela abriu uma escola aqui de... beleza, né? E ela foi a mesma coisa, ela teve tanta dificuldade para tirar a licença dela, que ela pensou, não, peraí, eu vou abrir uma escola para ajudar o povo a tirar. E foi mais ou menos o que você fez. Sim, como que é hoje? A gente tá nos minutinhos finais aqui do nosso, né? Infelizmente, a gente só tem poucos minutos, mas me conta um pouquinho quando você abriu, assim, o objetivo principal, né, dessa escola e como é que foram as escolhas dos métodos. As pessoas falam assim, Denise, então, porque você tem TDAH, você abriu uma escola, todo mundo tem TDAH? Não, não é. Mas é devido à nossa rotina. Então, o que serviu para mim foi adaptado à rotina do nosso imigrante latino, brasileiro, enfim.
Por quê? A gente trabalha muito, tem pouco tempo de estudar e a nossa convivência é aquele ditado. A gente saiu do Brasil, mas o Brasil não saiu da gente. Então, a gente precisa de uma escola humanizada, que acolha esse aluno, que entenda que ele está cansado, que ele precisa de uma transcrição linguística. O que é a transcrição linguística, Lu? Não sei. Do seu idioma, eu vou ensinar o inglês. Porque aonde eu estava, não tinha, eu chegava do início ao fim, era inglês, inglês, inglês. Para minha condição de difícil aprendizagem, pouca retenção, e tipo, passou uma mosca aqui, eu tenho que ver, porque senão eu nem durmo, eu vou te dizer, era muito difícil. Para aprender deve ser angustiante. Isso. Então, dessa forma, a gente consegue atender os imigrantes que tem pouca escolaridade, tem pouco tempo e vai se encaixando dentro dessa realidade. Não é que eles têm uma condição que são difíceis de... Não, só precisa adaptar a condição individual de cada aluno. O nível, aquele nivelamento que muitas escolas de inglês fazem, né? Para saber qual é o nível de inglês que a pessoa tem, é diferente na sua escola? Não, ela existe, porém, como que eu falo? A forma de estruturar é diferente. Ela existe, né? Ela é de múltipla escolha, porém, a forma de estrutura é diferente. Por quê? Por causa do nosso jeito de aprender inglês. E eu preciso ter esse nivelamento até para que a gente consiga organizar as classes turmas, claro. e ter uma fluência do material, né, de convivência ali dentro. Mas o que você diria que é o principal diferencial, que agora já dá para chamar de rede, viu, gente? É mais de uma, já virou rede, não é? Da sua rede de escolas, assim, o que você acredita que tem feito a diferença dentro da comunidade brasileira, da forma como vocês estão aplicando o método, ou separando as turmas, ou contratando os professores? Me conta um pouquinho. Primeiro é a forma com que a gente faz a transcrição linguística. Tem um exemplo que você dá para o pessoal? Tem sim. Nas turmas iniciais, tá? A partir do segundo level, a gente não usa a transcrição linguística, a não ser que o aluno necessite. Mas ali no início, a professora fala o idioma do aluno e o português. E o inglês. E ela explica de forma lúdica, muitas vezes, a forma de falar, objetos. Ela traz o inglês de forma presencial para que esse aluno aprenda. Que legal. Tá? E assim, a gente tem na escola todas as idades, tá? Todas as idades. Gente, é como se eu estivesse falando apenas para quem tem TDAH, TDA, ou pessoas que têm mais de 35 anos, 40, 50, 60 anos, não importa. Cada um tem, se eles estão ali na escola, ele procurou a escola por alguma coisa chamou ele ali e nós temos ali para ele. Então, a gente vai descobrir o que é e é uma escola humanizada. Eu vou descobrir o teu propósito ali dentro e você vai aprender inglês. Entender a realidade do aluno é um dos pontos principais, então, da metodologia de vocês. E não importa quantas escolas a gente abra, eu escolho escolas menores, tá? Não são escolas grandes, o propósito é humanizar. E depois que você coloca muita gente num lugar só, você não tem como fazer isso direcionadamente. Com absoluta certeza. Pra gente encerrar, eu quero que você conte um pouquinho, então, como é que as pessoas te acham, né, os contatos, pra quem tem ainda medo, né, de escola de inglês, porque tem muita gente que tem todos os traumas que você trouxe, né, de aprendizado de inglês, porque não aprendia, porque não conseguia, às vezes no Brasil, que o método é complicado nas escolas mesmo. E não pode ter vergonha de falar, né, Lu? Rapidinho. Muitas vezes as pessoas deixam de aprender, principalmente depois dos 40 anos, por vergonha. Com certeza. Vergonha de falar, de errar. E, poxa, se eu não aprendi até agora, eu moro nos Estados Unidos, eu tenho vergonha. E não é. Né? E você pode achar a Bramérica através das nossas redes sociais, Bramérica English School, Facebook, Instagram. Se você colocar Bramérica Escola de Inglês no Google, você já vai ver muito conteúdo ali das nossas escolas. E assim, como experiência tua, todo mundo consegue aprender? Aprende. Aprende sim, sabe por quê? Porque é disciplina, constância, tá? E foco. Que legal. E a primeira coisa é você sair do seu estágio hoje
da negação de aprender. Perfeito. Sair e falar assim, ok, eu quero aprender. Quando você tá com fome, mas você tem preguiça de fazer a comida, se você não fazer, você vai morrer de fome. E o que você faz? Você levanta e vai fazer a comida. A primeira mesmo ação processo. é fazer a comida. Se permitir, né? É procurar alguém. Gente, hoje em dia tem tantas ferramentas que a gente pode alinhar neurociência, tecnologia e o ser humano tá aqui para evolução. Eu acho que tudo é um processo e sim, a gente pode aprender. Tudo nessa vida. Que legal. Tudo. Meu amor, eu agradeço muito a tua presença. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente agora vai se sentir aí, ó, motivado a aprender o inglês, porque aqui é muito mais do que simplesmente um outro idioma, né? Uma questão cultural. Aqui é sobrevivência para melhores cargos, melhores E é uma melhores segurança posições. Jurídica hoje, né? Não é? É uma segurança jurídica também. A gente está numa transição governamental que aprender inglês é uma segurança jurídica. Falou tudo. Eu agradeço muito a tua presença. A gente vai ter que agendar muitos papos, até porque essa carreira política vai para frente, que eu já sei. Mas agradeço muito por você ter vindo aqui. Já tem assessora de imprensa. Já, pronto. Tô contratada, tô sossegada agora, viu, gente? Chegou minha vez. Obrigada de novo, tá bom? A gente volta na semana que vem com outras grandes personalidades aqui da comunidade que definitivamente fazem a diferença para a comunidade brasileira aqui em Massachusetts. E eu falo com você mais na semana que vem. Um beijo, muito obrigada. Obrigada, passou muito rápido. Passou Adorei demais, não foi? Mas né? a gente vai marcar outro, não se preocupa não. Conecta aqui com a Lu, né? Essa pessoa que eu acabei de conhecer e que eu quero trazer também para conhecer a nossa escola, Lu. Já vou. Obrigada. Super. Tchau, tchau. Beijo, gente. Até mais.